Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo da lição de número 5, da revista CPAD dos Jovens. Essa revista aqui nós estamos estudando. E hoje a nossa lição é a lição de número 5, confirmando o conserto. Vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe que diz assim, que está baseada no livro de Josué, capítulo 5, versículo 2 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvi sobre vós o opróbrio do Egito. O opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois das espigas da Páscoa, pães, asmo e espiga tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente. Os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra. Então, esse capítulo 5, que é o texto que nós estamos estudando, ele vai falar sobre dois pactos, ou dois concertos importantes que Deus fez com o povo de Israel. O primeiro é a circuncisão, que foi lá com Abraão, em Gênesis capítulo 17, e a Páscoa, que foi quando o povo saiu do Egito. Então hoje nós vamos estudar aqui rapidamente esses dois assuntos, muito importantes para o povo de Israel. E vamos ver o que nós podemos aprender com eles. Então vamos lá, vamos para o primeiro assunto. O primeiro assunto é a circuncisão. O que é a circuncisão? A palavra circuncisão significa literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Essa é como se fosse uma operação que é feita no órgão sexual masculino. Se fosse colocar no dia de hoje, é semelhante à fimose, seria a operação da circuncisão. Ela já era praticada nos povos antigos do Oriente como transição da infância, da adolescência para a idade adulta. Porém, para os povos de Israel, somente os homens eram circuncidados ao 8º dia. E uma coisa interessante sobre essa questão de ser circuncidado ao 8º dia, porque era no 8º dia que, se fosse circuncidado antes, poderiam ocorrer o caso de eles terem hemorragia e morrer, a criança que foi circuncidado antes do 8º dia. Porém, o 8º dia era o dia exato, que poderia ocorrer a circuncisão. Isso mostra
o conhecimento de Deus antecipado acerca da natureza do ser humano. Porque se Deus ordena que a circuncisão ocorra antes, o neném poderia morrer. Mas Deus, como é sábio, ele colocou para que os filhos do povo de Israel fossem circuncidados, na verdade, no exato 8º dia, onde o organismo do corpo, né, do ser humano já estava preparado a fim de que ele não pudesse, né, sofrer essa hemorragia. Agora, qual era o significado da circuncisão para o povo de Israel? Para os povos de Israel, qual era o significado? Para o povo de Israel, embora a circuncisão, como eu já disse antes, já fazia parte do histórico dos povos do Oriente Antigo, mas para o povo de Israel ela ganhou um significado diferente, né? Ela ganhou um significado diferente, ou seja, todos aqueles que eram circuncidados eram aqueles que pertenciam ao povo da aliança, ao povo do concerto. Então, ela era a marca, né, que o povo tinha como povo de Deus. Era a marca da circuncisão. E tem outro significado aqui, ó. Significava um compromisso com Deus, né, quando o israelita ele se circuncidava. Ele estava declarando que ele tinha um compromisso com Deus, que ele tinha um compromisso com o povo de Deus e que ele havia rejeitado os meios pagãos. Então, tem esses significados aí paralelos que nós podemos colocar hoje, né, para nós entendermos aí o que a circuncisão ela significava para o povo de Israel. Uma coisa interessante também foi que, embora esse pacto da circuncisão foi Deus que havia estabelecido, ao longo dos anos o povo de Israel cometeu um erro com esse símbolo, né? Eles passaram a supervalorizar, tanto é que, se nós formos ler lá em Atos, capítulo 15, nós vamos ver que o povo de Israel, na verdade os judeus, conhecidos lá no Novo Testamento como judaizantes, quando os gentios, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, começaram a se converter, eles colocavam a circuncisão como, né, obrigatória, a fim de que eles pudessem ser circuncidados, aí sim eles seriam salvos. Então, já ao longo do tempo, o povo de Israel ele cometeu o erro de achar que apenas o fato de ser circuncidado garantia a eles a bênção de Deus. O fato de ser circuncidado, automaticamente eles eram povo de Deus, povo escolhido de Deus, e esqueciam da circuncisão interior, né, que era o quebrantamento do coração. E hoje o que as pessoas fazem? Pelo fato de participarem da ceia ou serem batizados, acreditam, né, também que já são automaticamente, recebem a bênção de Deus. Mas o símbolo, né, esses rituais, nada valem se o nosso coração eles não tiver voltado a Deus, convertido a Deus. Então não vamos supervalorizar apenas os símbolos, vamos ter o nosso coração voltado para Deus. E o outro ponto, né, que nós vamos estudar aqui é a Páscoa. A Páscoa que Deus estabeleceu lá no Êxodo capítulo 12, né, no mês de Abib, né, ou mês de Nissan, que é o nosso mês aí entre março e abril. Ela foi estabelecida a Páscoa para o povo de Israel. A Páscoa ela foi estabelecida para comemorar a saída do povo do Egito. Tanto é que a palavra Páscoa significa passar por alto, né? Com o significado de que quando o anjo destruidor ele passou, né, para matar os primogênitos, o povo de Israel eles ficaram livres, né, pelo sangue do Cordeiro. Então o povo de Israel eles simbolizavam a Páscoa, na verdade eles comemoravam a Páscoa como uma comemoração da saída deles do Egito. E como era comemorado a Páscoa, né, pelos judeus? Então aqui tem alguns pontos aqui que eu gostaria de falar. Primeiro, era o sacrifício, que era um cordeiro que tinha que ser morto,
né, já apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia uma festa, né? A festa do pão sem fermento. Eles não podiam comer pão com fermento. Os pais se reuniam para contar a história para o filho, a história da saída do povo de Israel do Egito. Esse era o significado. Eu estou falando aqui, né, um pouco rápido, é porque para a aula não ficar um pouco extensa. Mas para a gente entender, a Páscoa para o povo de Israel significava, né, a comemoração da saída do povo do Egito. Então, o que a gente vê hoje sobre coelhinho da Páscoa, ovo de Páscoa, não tem nada a ver. Isso é uma forma de que as pessoas hoje comercializaram as datas, né? Assim como o Natal, e a Páscoa e outras datas, as pessoas hoje colocaram como apenas um modo de consumismo, mas perderam totalmente o significado. Mas a Páscoa, para o judeu, é a comemoração da saída do povo do Egito. E para os cristãos? Para os cristãos, a Páscoa, ela é a comemoração da ressurreição de Cristo, né? Na sexta-feira, denominada Sexta-feira Santa, nós lembramos do Cristo que foi crucificado na cruz, e no domingo nós celebramos a ressurreição de Cristo, mostrando assim que nós não cremos num Jesus que está morto, mas ele ressuscitou. E como diz o hino, ele ressuscitou, podemos crer no amanhã. A ressurreição de Cristo, ela é importante porque ela evidencia de quem Cristo realmente é. Porque se ele não ressuscitasse, ele seria mentiroso. Por quê? Porque ele falou que ressuscitaria. Ele falou, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida e posso resgatá-la novamente. Capítulo 10 do João, né, do Evangelho de João. E a ressurreição de Cristo é a garantia de nós, que nós seremos ressuscitados também. Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que é um capítulo que trata da ressurreição. Depois vocês que estão acompanhando essa lição, leia 1 Coríntios capítulo 15, você vai entender da importância da ressurreição para os cristãos, né, da ressurreição de Cristo. Ela está vinculada à importância da nossa ressurreição, porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, nós estaremos perdidos. Mas, como diz o hino, repetindo novamente, porque ele vive, podemos crer no amanhã. Então essa foi a nossa lição de hoje, que você possa acompanhar aí as demais lições, né, que nós possamos continuar orando para que esse tempo, né, de crise ele acabe, né, de pandemia acabe quanto antes, a fim de que nós possamos ter a aula na nossa classe. A próxima aula que nós iremos estudar é o encontro com Deus, né? Praticamente nós vamos estudar Josué capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Então fiquem na paz, até a próxima aula.